Paz do Senhor a todos os nossos alunos do curso de Bacharel em Teologia do Ministério Crescendo na Palavra. Nós estamos aqui em mais um vídeo do livro de Gênesis, ainda na primeira aula do nosso módulo de Pentateuco. Tá? Nós vamos estudar hoje o capítulo de número 4. O capítulo 4 ele é muito importante para o entendimento dos princípios, né? Por quê? Porque o capítulo 4 ele fala do princípio, né? Do início, a formação da civilização humana. A civilização humana depois do pecado. Nós vamos ver que duas civilizações, na verdade, vão se destacar. Uma civilização temente a Deus e outra civilização que não teme a Deus. Os filhos de Deus, lá no capítulo 6, vai aparecer o texto dizendo que as filhas, os filhos dos homens, olharam as filhas de Deus, e enfim, na verdade ali são duas civilizações, duas linhagens, uma linhagem que vai servir a Deus e fazer a vontade de Deus, a partir do nascimento de Enos, filho de Sete, se passou a invocar o nome do Senhor. Uma linhagem santa, uma linhagem que teme a Deus. Mas uma outra linhagem, descendente de Caim, Lameque. Então, essa linhagem, uma linhagem que não vai servir a Deus, não vai fazer a vontade, não vai se preocupar em fazer a vontade de Deus. Na verdade, na história da humanidade, sempre vão existir dois grupos. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Tá? Supondo-se que Adão tenha sido criado adulto, e na verdade nós entendemos pelo texto bíblico que Deus criou Adão já adulto. Adão não foi criado uma criança e cresceu. Não, Adão foi criado adulto. Então, a Bíblia diz que Adão, um ano depois, pouco tempo depois que Caim mata Abel, nasce Sete. E quando Sete nasceu, Adão tinha 130 anos. Então supõe-se, pelos cálculos, que na verdade Adão e Eva foram criados adultos e Caim, quando matou Abel, tivesse aí aproximadamente 129, 128 anos de idade. Tá? Então isso é o que a gente pode deduzir do texto bíblico. Adão sendo criado adulto, tendo ali Caim e Abel, Caim mata Abel, e depois que Caim matou Abel, Adão teve outro filho, segundo a Bíblia, bem parecido com ele chamou o nome dele de Sete. Adão tinha 130 anos quando ele gerou a Sete. Então supõe-se que Caim tivesse aí seus 120 e poucos anos já quando matou Abel, seu irmão Abel. Nós sabemos que Caim ele se apresentou diante de Deus com seu sacrifício, Abel também, e por algum motivo Deus se agradou do sacrifício de Abel. Deus se agradou do sacrifício, da oferta de Abel, mas não do seu irmão Caim. Deus não se agradou da oferta do irmão de Abel, Caim. Tá? E a gente pode tecer aqui uma série de conjecturas, uma série de talvez seja por isso, talvez seja por aquilo. Mas vamos ver agora dois textos bíblicos que nos mostram o motivo pelo qual Deus aceitou o sacrifício de Abel. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz assim: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Então, independente do tipo de oferta que estivesse sendo ali oferecido, a Bíblia ela declara aqui, João, escrevendo a sua primeira carta, ela vai declarar que, na verdade, um era justo e o outro não era justo. Então não vai aí do tipo de oferta, mas do tipo de ofertante. Quem era Abel e quem era Caim?
qual é o tipo de adoração, na verdade, que eles estão oferecendo. Eu já ouvi várias possibilidades, várias conjecturas. Ah, não, Deus aceitou o sacrifício de Abel porque era um sacrifício de sangue, de animal. Deus rejeitou de Caim porque a oferta dele não tinha sangue. Né? Mas a Bíblia não diz nada a respeito disso. O que a Bíblia diz, e a gente tem que dizer, né, a gente só pode afirmar aquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o sacrifício de Caim foi aceito porque ele era justo diante de Deus. E por que o sacrifício de Caim não foi aceito? Porque ele não era justo. As obras de Caim não eram justas. É isso que João fala. Ele diz: e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, primeiro motivo bíblico, porque Deus aceitou o sacrifício de Caim, ou de Abel, e rejeitou de Caim. Porque o sacrifício, as obras de Abel eram obras justas e Caim tinha obras ímpias. Então, está mais para uma questão de comportamento diante de Deus. As obras, ou seja, Caim era um homem injusto, era ímpio, e Abel era um homem santo. Então, o tipo de culto prestado, o tipo de adoração prestada, é isso que nós constatamos ao estudar a palavra de Deus. E não relacionada ao tipo de oferta, mas ao tipo de culto, ao tipo de coração que está sendo apresentado, a um cotidiano, porque você ser aceito ou não diante de Deus não está relacionado, né, ao tipo de culto ali no momento que você está na igreja, o momento que você está adorando. Não, tem mais a ver com o estilo de vida que você leva. Se você é uma pessoa que é um cristão, você ali chora na hora do culto, você se derrama na hora do culto, mas durante o decorrer da semana, no dia a dia, você é uma pessoa que pratica pecado, iniquidade, é injusto. Então, você pode chorar, você pode prestar ali diante das pessoas um culto até emocionado, um culto né, que emocione até outras pessoas, emocionante. Mas o que Deus vai levar em consideração é muito mais o seu dia a dia, o seu comportamento, do que propriamente o teatro que você vai fazer, né? O tipo o estereótipo do seu culto é menos importante do que o que está acontecendo dentro de você, o que você vai desenvolver durante a semana como comportamento, né? E não apenas aquele momento ali do culto, propriamente dito, aquelas 2 horinhas, né? Tá bom, amado? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, a Bíblia declara assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo. Olha aí. Dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Novamente, declarada aqui na Bíblia por um outro autor, né? Não sabemos, na verdade, quem escreveu a carta aos Hebreus, mas a probabilidade é que tenha sido, a maior probabilidade tenha sido Paulo ou qualquer outro, mas não João. Ele diz o seguinte: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que o de Caim. E por que esse sacrifício era maior? Porque alcançou o testemunho de que era justo. Então, mais uma vez, né, o texto bíblico vai fazer menção à justiça de Abel. Então, Abel, sendo um justo, oferece seu sacrifício e ele é aceito diante de Deus. Já Caim, sendo injusto, as suas obras não eram justas, eram injustas. Então, ele não vai ter o seu sacrifício, a sua oferta aceita diante de Deus. Entenderam, queridos? É mais importante o seu testemunho, é mais importante o seu homem interior do que aquele estereótipo que você apresenta diante de Deus. Né? Voltando ali ao texto de Isaías, vocês jejuam e depois ficam cobrando o que vocês fizeram. Eu não aceito o jejum de vocês. Por quê? Porque vocês antes têm que cortar, quebrar
as cadeias da iniquidade, abandonar o pecado. É a mesma história bíblica. O Evangelho é muito simples, querido. O Evangelho, ele diz que você, né, o que prega o Evangelho a esse respeito, o Evangelho, ele diz que você tem que viver uma vida santa. Os fariseus iam para o Jordão para serem batizados ali, o batismo de João. João disse, olha, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir antes frutos dignos de arrependimento. Ou seja, vocês estão aqui para prestar um culto a Deus, vocês estão aqui para submeter à cerimônia do batismo, mas a vida de vocês é uma vida de iniquidade, uma vida ímpia. Então vão, né, mudem de vida, mudem de comportamento, mudem de atitudes, e aí vocês venham, né, se submeter à cerimônia religiosa. Amém, amados? Isso é muito sério diante de Deus, né? A mulher de Caim provavelmente era uma parente sua, né? Porque todas, né, nesse momento que a sociedade está sendo criada, ou melhor, formada, né, todos os descendentes vêm de Abel, vêm de Eva, vêm de Adão, né? É muito recente. Então Adão ainda está vivo, Eva ainda está viva, então todo mundo ali é parente próximo ali de Adão e de Eva, né? Seus filhos são parentes próximos ali, ou são primos, ou são sobrinhos, né? Tios, tias. Então provavelmente fosse uma de suas irmãs ou uma de suas primas ou sobrinhas, ok? E fosse ali a candidata ali ao cargo de esposa, né, de Caim. Eva era a mãe de todos os viventes, né? Caim já tinha lá seus 120 e poucos anos, provavelmente. Então, portanto, uma das mulheres ali que estavam na sua própria família foi a sua esposa, e dali ele, né, vai gerar filhos e vai constituir, provavelmente essa cidade que Caim, né, vai edificar fosse mais uma aldeia, né, com choupanas, e enfim, mas foi a primeira cidade. Bom, e por isso que Caim estava com medo, olha só, vão me matar, porque a terra já estava toda povoada, né, por sua família. A terra não tinha só Caim e Abel. É bom lembrar aqui que o livro de Gênesis, ele é o livro dos começos. Livro dos começos. Então ele não vai trazer resposta a todas as perguntas que nós temos. Que a gente vai fazendo pergunta, né? Como será que foi isso? Como será que iniciou? Né? Então, essas perguntas, né, elas são comuns porque nós somos seres racionais, a gente raciocina, a gente indaga, a gente questiona, né? Mas Deus não está preocupado em responder os nossos questionamentos, né, menos importantes. Então, tudo que a Bíblia traz tem um propósito. Então, a Bíblia, por exemplo, vai citar os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, para mostrar ali um primeiro assassinato, a questão de ser justo ou ser injusto, o culto. Então há um propósito bíblico para estar relatando ali. Não quer dizer que a terra só fosse habitada por Caim e Abel, fossem os únicos filhos de Adão e Eva, não. Até porque em 100 anos, meu irmão, esse casal frutífero, né? Esse casal fecundo, Adão e Eva, deve ter tido diversos filhos. A ordem de Deus vai crescer e multiplicar. Não estava num mundo apertado, cheio de gente, já capitalista, né? ou dentro de qualquer outra ideologia política, né? Que tivesse ali a dificuldade de comida, dificuldade de alimento, pagar escola para filho. Não, eles só tinham que reproduzir, a terra tinha alimento suficiente para todo mundo, de sobra. Tá? Então a ordem era crescer e multiplicar, então a terra já estava povoadíssima, amados. Já haviam passado mais de 120 anos que Adão e Eva estavam sobre a terra produzindo filhos, e esses filhos cresceram e produziram mais filhos, e os filhos dos filhos já cresceram, já produziram mais filhos. Então, imagina, havia uma quantidade já considerável de pessoas, a ponto de Caim fugir da presença, né, de Deus, sair da presença de Deus e pensar, olha, vão me matar. Havia já uma sociedade, ele sai
casa, constrói a sua aldeia, né? A sua primeira cidade, já relatada na Bíblia, é essa Então, só que a gente precisa entender que a terra já estava povoada pelos filhos de Adão e Eva, pelos netos de Adão e Eva, bisnetos, tataranetos, e está todo mundo reproduzindo, todo mundo cresceu já, todo mundo, o tempo já havia passado, tá? Outra coisa, né, que nós temos que observar aqui é que Deus coloca um sinal em Caim. Pastor, que sinal é esse? Não sabemos, né? A única coisa que nós podemos dizer aqui desse sinal, com certeza, sem ficar inventando história, é que todo mundo sabia o que significava este sinal que Deus colocou em Caim. Tá? Todos sabiam, tá bom? A única coisa que a gente pode declarar aqui é que as pessoas tinham consciência, tinham conhecimento do que significava este sinal que Deus colocou em Caim. Tá? Então, todos iam olhar para Caim, iam ver o sinal e já sabiam, né? Havia um conhecimento na época do que significava esse sinal na vida dele, no corpo dele. Tá bom? Bom, outra coisa importante, eu queria convidar agora você a abrir a sua Bíblia, tá? Em Gênesis, no capítulo 4. Vamos ver aí um fato interessante. Gênesis, capítulo 4, versículos de número 16 ao 23. Gênesis, capítulo 4, versículos 16 ao 23. Diz assim: E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, uma de suas parentes, nós já falamos sobre isso, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, essa cidade era uma choupanazinha cheia era, na verdade, uma aldeiazinha cheia de choupanazinhas, né? E edificou ali essa cidade e chamou o nome da cidade Enoque, que era o nome do filho dele, né? 18. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusalém, Metusael gerou a Lameque. Esse Lameque aí, ele começa a ter um comportamento, pelo menos o que é o comportamento que é relatado aqui da descendência de Caim, é o de Lameque. O comportamento de uma geração, de uma sociedade que não teme a Deus. Vamos ver, versículo 19. E Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Então daí nós já vemos a primeira família bígama, né? E a Lameque é o primeiro bígamo da Bíblia, que a princípio Deus criou Adão, depois Deus criou a Eva, tá? Levou a Eva para Adão e formou ali o primeiro casal, instituindo o casamento, tá? Então nós vemos aí que Deus lançou uma palavra dizendo: um homem, deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então, o princípio, né, da monogamia é o princípio divino, tá? Bigamia, poligamia são comportamentos que já de uma sociedade que está se afastando de Deus, que está se desviando da presença do Senhor. E o versículo 20, ele vai dizer que Ada teve a Jabal, e ele foi o pai dos que habitam em tendas e dos que têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal, ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e órgão. Embora eles fossem uma sociedade ímpia, eles também desenvolvem coisas boas, tá, queridos? Eles vão desenvolver a pecuária, vão desenvolver a música, as artes, tá? Não é porque eles eram ímpios, estavam vivendo distante de Deus, que eles não vão ter nada de bom. Eles têm alguma coisa boa, sim. Eles vão ter, são seres distanciados de Deus, mas que têm inteligência, que têm imagem e semelhança de Deus neles. Eles não perderam essa imagem e semelhança. Então eles vão desenvolver aqui, né, a pecuária,
no versículo 20. No versículo 21, eles vão desenvolver música, né? Harpa e órgão. No 22, diz que essa Zilá, ela tem a Tubal-Caim. Ele é um instrutor de todo artífice de bronze e de ferro. Então, já começa aí o homem a trabalhar o ferro, o bronze, né? E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Aí no 23, ele diz assim: Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Então, nós vemos que essa questão do Caim matou Abel, beleza, assassino, sai da presença de Deus, forma uma sociedade, essa sociedade ela começa a viver longe de Deus. Nós temos o início ali da bigamia, da poligamia. Nós temos aqui também o desenvolvimento de arte, de ciência, né? de atividades pecuárias, da atividade da música, né? Da atividade dos artífices. E nós vamos ver que também é uma sociedade que é violenta, uma sociedade que é assassina, porque Lameque mata pessoas pelo fato de eles terem aborrecido a ele. Versículo 24. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. É uma expressão, né, arrogante da parte dele, uma expressão de que ele seja mais valorizado, enfim. É uma sociedade que está distante de Deus, tá? Então, é preciso que a gente lembre disso, tá? Desse capítulo aqui, porque quando chegar no capítulo 5 a gente tem uma genealogia. No capítulo 6, quando ele começa a dizer que os homens se multiplicaram sobre a face da terra, né? Que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, eles casaram, né? Então a gente tem que ter em mente o seguinte: havia uma sociedade ímpia, e agora a partir do versículo 25, né, nós vemos já o início de uma sociedade que vai começar a invocar o nome do Senhor. Porque Caim está distante de Deus, ele sai da presença do Senhor, funda a sua aldeia e ele começa uma sociedade que está vivendo distante do Senhor. Aí no versículo 25 ele diz assim: Adão conheceu novamente a sua mulher e ela teve um filho, chamou o seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. Aí no 26 diz: e a Sete também nasceu um filho, e ele chamou o seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. A partir do nascimento desse menino, os homens, a humanidade, a sociedade, começam a invocar o nome do Senhor. Tá? O que a Bíblia está dizendo aqui é que num dado momento, uma sociedade justa, descendente de Sete, né, descendente de Enos, de Sete, começa a invocar o nome de Deus. Então nós temos os caimitas, descendentes de Caim, que estão distantes de Deus, e nós temos os setistas, que são uma geração que invoca o nome do Senhor. Tá bom? Aí dá um intervalo aqui no segmento da história para falar sobre a genealogia. E a genealogia lá é importante? Sim, a genealogia é importante, tá? A genealogia, pastor, para que a gente estuda a genealogia? A genealogia, eu vou ler aqui um conceito para vocês, né? O estudo que tem por finalidade estabelecer a origem de um indivíduo, de um grupo ou de uma família, tá? De uma linhagem, né? Então, por que isso é importante? São definições, né? O conjunto de antepassados seguidos de uma mesma linha de filiação, estirpe, né? Linhagem, enfim. Por que é importante as genealogias na Bíblia? Porque nós temos que lembrar que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, foi proferida a primeira profecia messiânica da Bíblia, onde a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Tá? Então, a genealogia, ela nos ajuda a entender como a sociedade ali, né, as árvores genealógicas mostram para a gente que as descendências, né? Porque
há uma descendência de justos e há uma descendência de ímpios, tá? E a Bíblia vai fazer menção lá na frente de um descendente, o descendente, que viria de Abraão, depois Isaac, Jacó, né? E aí viria a descendência justa de Davi. Então vai seguindo uma linha genealógica. Talvez, né, você não tenha entendido isso ainda e fala, poxa, para que a Bíblia tem tanta genealogia chata? Fulano que gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Mas, e essa genealogia aqui de Gênesis, ela tem uma dupla função. Por que eu digo isso? Ele traça aqui, né, a árvore genealógica das primeiras famílias, dos primeiros habitantes do planeta Terra, e ele também coloca para a gente que há uma longevidade, porque ele não fala só do fulano que gerou fulano, ele fala, e viveu tantos anos. E o total do número de anos da sua vida foi tanto. Então, ele vai colocando aí, né, mostrando para a gente que essas famílias, né, essas primeiras famílias da raça humana, elas tinham uma longevidade fora do comum, do que a gente tem hoje. Por quê? Porque o pecado é uma hipótese, né? A gente estava recente na raça humana. Você vê que à medida que a raça humana vai avançando, o tempo vai passando, as gerações, os efeitos do pecado vão aumentando. Porque a gente tem que lembrar que o homem está debaixo da maldição do pecado, a terra, toda a criação também está sofrendo por causa dos efeitos do pecado. Então nós vamos ver que as pessoas, os seres humanos, eles vão começar a cair a sua faixa etária, né? Ou melhor, os anos de vida, tá? Vai começar essa longevidade a diminuir, né? Nós vamos ver, por exemplo, Davi, né? 1000 anos antes de Cristo, ele já vai viver 120 e poucos anos, 110 anos. O pessoal dessas gerações ali já vivem bem menos. Por exemplo, Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 969 anos. Então você vê que, né, são pessoas que viveram muito mais tempo do que, por exemplo, a geração de Davi e a nossa geração hoje, que vive 70, 80 anos. Tá? Alguns são mais fortes geneticamente, vivem aí 90. Tem pessoas ainda hoje vivendo os nossos dias 100, 102, 103, 104 anos. Né? Mas não é o comum, não é a regra geral, são exceções. Né? O geral hoje as pessoas estão vivendo seus 80, 90, né, no máximo. Tá? Então é uma genealogia que chama a atenção da gente para esse fator, né, da longevidade. Tá bom? Ok, queridos? Então, nós acabamos aqui, né, a nossa primeira aula, ela engloba do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 5, tá bom? Então eu encerro aqui o nosso estudo, né, na nossa primeira aula. São 3 vídeos com esse, né? Nós gravamos o primeiro vídeo, o segundo já postamos, e agora estamos postando o terceiro. E na sexta-feira a gente começa a estudar a nossa segunda aula a partir do capítulo 6 de Gênesis, tá bom? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. O mais importante aqui para a gente, não é que seja o mais, mas é interessante a gente fixar essa informação, tá? No capítulo 4, duas sociedades diferentes estão crescendo. Uma está distanciada de Deus e a outra invocando o nome do Senhor, se aproximando de Deus. Tá bom? Aí vem a genealogia. Um fato interessante também que eu não falei aqui é a questão de Enoque, né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque foi o melhor de todos os homens da sua geração, né? Dessas gerações, das primeiras gerações, tá? Porque numa sociedade perversa, Enoque está andando com Deus e a Bíblia diz que ele é tomado para Deus. Deus o toma para si. Então, Enoque também é um tipo, né? Um símbolo da igreja que anda com Deus no meio de uma geração perversa e que em breve será tomada da terra para morar com o Senhor Jesus na eternidade com Deus. Amém?
A única outra pessoa que foi arrebatada na Bíblia, né, nós vamos ver, foi Elias, tá? Isso no segundo livro de Reis, capítulo 2, nós temos o relato ali do arrebatamento de Elias, que foi emocionante, que ele passa ali o manto para Eliseu, né? Mas isso aí a gente vai estudar mais profundamente quando a gente estudar o livro de Reis, né? Tá bom, amados? E se você quiser saber um pouco mais sobre o arrebatamento, como ele vai acontecer, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele explica para a gente direitinho ali como é que vai acontecer. Nós não vamos nos aprofundar nisso agora, porque lá na frente a gente vai estar estudando esses textos novamente, tá bom? E a gente vai, né, esmiuçar eles aí juntos, ok? Deus te abençoe e mantenha a sua esperança. Eu sei que os dias são de trevas, eu sei que os dias são maus, são difíceis, mas nós, como igreja de Deus, nós temos uma esperança eterna, que é a volta do Senhor Jesus para nos buscar, para nos arrebatar. Estamos aqui de passagem, querido. Daqui a pouco, assim como Enoque, como Elias, seremos arrebatados e vamos embora daqui. Aqui não é o nosso lugar é na eternidade com Deus. Aleluia. Então, receba hoje do Senhor uma dose de esperança, né, na palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, continue seus estudos, que o Espírito Santo te dê sabedoria e inteligência, que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força.